Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia é fazermos alguns exercícios sobre as medidas de tendência central, que nós já estudamos. As médias, a moda e a mediana. Bora lá? Bom, primeiro um breve resumo. A média aritmética simples, ela é determinada pelo quociente, ou seja, pela divisão entre a soma das parcelas dividida pelo número de parcelas. A ponderada, ela já vai apresentar pesos. Geralmente são números de repetições. Então, vai ser o somatório de quem? Do produto de cada um desse valor com o seu peso dividido pela soma dos pesos. A moda é mais tranquila, aquele valor que mais aparece. Quando eu tenho uma tabela de frequência, é só olhar que tem a maior frequência. A mediana é o termo central dessa sequência, desde que ela esteja organizada em ordem crescente ou decrescente, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho três termos, vou chamar aqui primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Esse termo aqui vai ser a minha mediana, vou representar por MD, tá? É o termo do meio. Bom, mas se ao contrário eu tiver não três, mas sim quatro termos, a minha mediana ela vai ser determinada pela média aritmética dos termos centrais, já que eu não tenho um termo no meio, tá? Bom, quando eu tenho poucos dados assim, é fácil identificar a mediana. O problema é quando eu tenho, por exemplo, 525 termos. Como é que eu vou ficar procurando, né? Então é interessante a gente estabelecer alguma estratégia. Por exemplo, se eu tenho três termos, o que eu faço é dividir 3 por 2, acho 1,5. Então, o meu segundo termo é a minha mediana. Agora, se eu tenho quatro termos, e eu divido quatro termos por 2, eu acho 2 inteiros, então vai ser o segundo termo mais o terceiro termo dividido por 2. Então, esse seria o meu primeiro passo para encontrar a mediana. Identificar qual é a posição. Depois eu vou me preocupar em organizar esses termos em ordem crescente e localizar aquela posição. É claro que nem sempre, ou na maioria das vezes, eu não vou descrever eles todos. Mas sabendo qual a posição, fica mais fácil de identificar a mediana. Tá? Bom, vamos para alguns exercícios. Sugestão é que você dê um pause no vídeo, tente fazer, slide por slide, e aí vai vendo as correções. Um grupo de pessoas apresenta as idades de 10, 13, 15 e 17 anos. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média da idade do grupo? Bom, primeiro eu vou somar 10 mais 13 mais 15 mais 17, que são as quatro idades que eu tenho, dividir por 4. Isso dá 55 por 4, que é 13,75. Agora, quando inclui uma outra pessoa de 12 anos, então eu passo a ter 5 termos, e aqui vai ser somado 12 aqui, certo? Então, somando 12 ao 55, eu passo a ter 67, e aqui eu vou ter dividido por 5. Ou seja, a nova média passaria a ser 3,4. Então, o que aconteceu com a média? A média reduziu, né? Ela caiu de 3,75 para 3,4. Ok? Já era esperado que a média caísse. Por quê? Porque a média era 3,75 e eu inseri um termo, um valor menor do que a média. Então, isso faz a média cair. Se eu tivesse colocado um valor superior a 3,75, a média ia subir. E se eu tivesse colocado um valor igual a 3,75, a média permaneceria inalterada. Ok? Bom, uma avaliação com 6 testes foi realizada com os empregados de uma pequena indústria. Os resultados foram tabulados e apresentados em uma tabela abaixo. Tabular os dados é montar uma tabelinha, tá, gente? Determina a média de acertos. Eu tenho que tomar cuidado. A média de acertos não é só somar esses valores aqui, não, porque cada um aparece mais de uma vez. Ó, o zero apareceu duas vezes, então é como se eu tivesse uma sequência assim, ó, 0, 0, depois viesse um, 1, 1 e 1. Até chegar no último número, que é o 6, que aparece 3 vezes. Ok? Então, a quantidade de termos que eu vou ter aqui seria 62 termos, que é o somatório disso tudo aqui. Ok? Então, eu poderia ir fazendo isso, ó, 0, mais 1, mais 1, mas não dá muita... daria muito mais trabalho fazer isso, porque eu teria que listar 62 termos. Então, o que eu prefiro fazer? Aplicar a ideia de ponderada. Então, ó, o 0 apareceu duas vezes, o 1 apareceu 5, o 2 apareceu 6, e assim fui fazendo. O 3 apareceu 25 vezes, o 4 apareceu 9, o 5 apareceu 12 e o 6 apareceu 3 vezes. Então, eu vou passar a ter esses produtos aqui, eu resolvi eles aqui, e agora eu faço o somatório, 206 dividido por 62. O resultado disso é aproximadamente 3,3, tá? Seria muito mais fácil que somar 62 termos e depois dividir por 62. Uma empresa de comunicação conta com duas categorias de funcionários: telemarketing e diretoria. O funcionário da primeira categoria recebe R$ 950 mensalmente, enquanto o da segunda recebe 9.500.
Quanta diferença, hein? Sabendo que essa empresa possui 3 funcionários no setor de marketing e 5 diretores, o salário médio pago é de aproximadamente, então aqui, ó, na hora de tirar a média, não é simplesmente somar 9.500 com 950, não. Eu tenho que considerar que eu tenho 63 funcionários recebendo 950 e tenho 5 funcionários recebendo 9.500. Então, vou fazer uma média ponderada, no total de 68 funcionários. Então, seria 63 vezes 950, mais 5 vezes 9.500, dividido por 63 mais 5. Ou seja, isso daqui eu transformei numa média ponderada, e esses pesos aqui, o 63 e o 5, são a quantidade de vezes que o 950 e 9.500 apareceram. Após fazer isso, é só conta, né? Eu vou multiplicar ali, obter esses resultados, vou somar e vou dividir aqui, obtendo o valor aproximadamente de 1.580, letra C. Não sei se eu já tinha falado isso nas aulas anteriores, acredito que sim, mas a minha sugestão agora para esses exercícios é que vocês utilizem até calculadora para fazê-los, tá? Porque a proposta é ver se vocês entenderam o processo, a construção das resoluções. Não fazer contas, tá? Porque isso eu sei que vocês já sabem fazer. É claro que a gente requer que a gente treine, né? Mas para esse momento a gente pode trabalhar com a calculadora tranquilamente. Um aluno deve atingir 70 pontos para ser aprovado. Esse total de pontos é resultado de uma média ponderada de 3 notas, nota 1, nota 2, nota 3, cujos pesos são 1, 2, 2. As notas 1 e 2 são respectivamente de um total de 100 pontos distribuídos, cada uma 50 e 65. Então, ó, meus dados, eu tenho que a nota 1 é 50, a nota 2 é 65. Para ser aprovado, a nota 3 deverá ser, então, a nota 3 eu vou chamar de X. E a média aritmética, a média ponderada, desculpa, ela tem que ser 70. Além disso, vou até apagar aqui. Eu tenho o peso 1, peso 2 e o peso 3. 1, 2 e 2. E a média ponderada vai ser 70. Ou seja, 50 vezes 1 mais 65 vezes 2 mais x vezes 2 dividido pela soma dos pesos tem que dar 70. É justamente isso que eu coloquei aqui. 50 vezes 1, que é a nota 50 vezes o peso dela, mais 65 vezes 2, mais x vezes 2, dividido pela soma dos pesos, ou seja, 5, tem que ser igual à média ponderada. Eu vou efetuar as multiplicações aqui, o 50 e o 130 eu posso somá-los, aí observe que eu tenho uma fração igual a outra fração, então isso é uma proporção, eu posso multiplicar cruzado. 180 mais 2x vezes 1 é 180 mais 2x, e 50 vezes 70 vezes 5 é 350, o 180 está somando, passo pela subtraindo, e o 2 está multiplicando, passo pela dividindo. Conclusão, 85 pontos. Então, para ser aprovado, ele deve ter nota maior ou igual a 70? Não. Maior do que 70? É maior do que 70, mas 71 também é e 71 não serve, tá? Maior que 85? Sim. Tá? Mentira, mentira. Pode ser 85. Então, tem que ser maior ou igual a 85. Toma muito cuidado, ó. Quase que eu me perco aqui na resposta, hein? Bom, quais são os valores respectivos da moda, mediana, mentira, média e mediana dos números listados a seguir? Bom, a moda, como eu disse, é um termo mais fácil de a gente localizar. Por quê? É só ver aquele que repete mais. Então, nesse caso, o 236 aparece mais, ok? Então, ó, se é respectivamente, onde não tiver 236, está errado. Então, já aumentei minha possibilidade de chute, caso eu não consiga fazer o restante, hein? A média é a soma de todas as parcelas dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividir por 10 é bem tranquilo, né? E a mediana é o termo central. Aqui eu acho que eu inverti a ordem, tá? Mas não tem problema, não. A mediana é aquele que está no termo central. Eu vou organizar os dados em ordem crescente. Percebo que se eu tenho 10 termos, o quinto e o sexto termo serão a média aritmética da minha média, né? Ou a minha média será a média aritmética desses dois valores. Somando aí 299 mais 325 e dividindo por 2, eu acho 312. Como a respectiva média é a média é o último, então no último que tem que ter 312. Então aqui, ó, agora eu já estou entre a letra A e a letra C, tá? Falta só calcular a média. Aí eu preciso saber se a média vai ser 361,1, aí a letra A, ou 360. Então, calculando a média, eu somo todos os valores e divido por 10, que é 361,1. Ou seja, a minha resposta passa a ser letra A, tá? Lembrando que eu cancelei aqui porque era 236 e aqui era 312. Então, a única alternativa, e aqui é 361,1. A única que sobrou foi a letra A.
Bom, 2 alunos apostaram qual deles terminaria o ano com a maior média. A nota deles foram. Então, tem as notas deles aqui. Entre as alternativas a seguir, assinale que for correta. Então, o aluno não conseguiu melhor média, então vou ter que calcular a média. Então, soma todas as parcelas, divide pelo número de parcelas. No caso, são 4 bimestres, então são 4 notas, eu vou dividir por 4. Aí é só somar, 10 mais 9 mais 5 mais 4, isso dá 28, dividir por 4 dá 7. Do aluno 2, eu vou somar, 6 mais 6,5 mais 7,5 mais 8, que também dá 28 dividido por 4, isso também vai dar 7. Então, nenhum aluno venceu a aposta, pois as médias foram iguais. Ok? Olha para você ver, se tivesse calculado só do primeiro, daria 7, que poderia correr o risco de marcar isso daqui, hein? Toma muito cuidado com esses distratores. Bom, Enem. Em uma loja que vende sapatos, recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos na cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca por 0 e a cor preta por 1. Sabes que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. Então, ele está falando a média 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e cor com maior número de reclamações não seriam mais vendidos. A loja encaminhou um ofício ao vendedor de sapatos explicando que não serão mais encomendados sapatos da cor. Bom, aqui, gente, a numeração é fácil de identificar. Por quê? É a moda. A moda é 38, então quer dizer que a maior reclamação foi 38. E já descarta algumas alternativas aqui. O problema é que agora eu tenho branco ou preto, eu tenho que decidir por isso. Bom, se o branco é representado pelo 0, o preto é representado pelo 1, a média aritmética aqui seria 0 mais... Por que eu estou escrevendo? Minha mesa está torta aqui. Deixa eu consertar aqui, eu estou sentindo que eu estou escrevendo tudo torto. Então, aqui, ó, branco é 0, preto é 1. Então, a média aritmética de 0 e 1 aqui seria meio, 0,5. Concordam com isso? Então, se eu tiver a mesma quantidade de sapatos brancos e pretos, essa média é 5. Se tiver mais branco, a média cai para baixo. Se tiver mais preto, a média vai ser superior a 0,5. Então, aqui, ó, aqui é como se branco fosse igual a preto, em relação à quantidade de reclamações, tá? E aí, quanto mais brancos, mais eu vou puxar a média para baixo. Quanto mais preto, mais eu vou puxar a média para cima. Em resumo, se é 0,45, 0,45 é um valor menor do que 0,5. Então, quer dizer que o branco puxou a média para baixo. Então, eu vou cancelar aí o sapato branco de número 38. Ok? Então, por causa da média. O fato de terem mais zeros do que uns faz com que a reclamação de branco seja maior do que de preto. Bom, 4 amigos calcularam a média e a mediana de suas alturas, tendo encontrado como resultado 1,72 e 1,70, respectivamente. A média entre as alturas do mais alto e do mais baixo em metros é igual a... Então, olha só, essa é uma questão que não é tão simples assim. Então, primeiro, são 4 amigos, tá? E eles calcularam a média. Então, eu vou chamar as alturas deles de A1, A2, A3 e A4. O objetivo aqui é determinar a média do A1 e do A4, a média aritmética entre A1 e A4. Então, é isso que eu preciso encontrar. Ah, professor, então quer dizer que eu não preciso encontrar o A2 e A3? Pode ser que eu nem precise. Tá? Bom, segue do enunciado que a mediana é 1,7. A mediana é que observe que eu tenho 4 termos, certo? Então, se eu tenho 4 termos, a mediana vai ser a média aritmética dos termos centrais. Então, eu posso concluir que A2 sobre A3 dividido por 2 é igual a 1,7. Eu posso multiplicar cruzado, né? Aqui eu coloquei um aqui já bonitinho. Então, multiplico cruzado aqui e descubro que A2 mais A3 é igual a 1,7 vezes 2, que é igual a 3,4. Acabou? Não, porque eu não quero descobrir quanto que é A2 mais A3, eu quero descobrir quanto que é A1 mais A4 sobre 2. Bom, percebam que eu utilizei essa informação aqui, ó, que é a mediana 1,7. Agora, eu vou usar a informação que a média é 1,72. Quem que é a média? A média é A1 mais A2 mais A3 mais A4 dividido por 4. Isso é igual a 1,72. Só que A2 mais A3 eu acabei de descobrir que é 3,4. Então, aqui eu já tenho uma equação que eu posso descobrir quanto que é A1 mais A4. Tá? No primeiro momento, eu vou
escrever 1,72 sobre 1 para poder multiplicar cruzado. Então, vai ser A1 mais 3,4 mais A4 vezes 1, é a mesma coisa, que é igual a 1,72 vezes 4. Eu vou efetuar esse produto aqui e vou passar o 3,4 para lá. Eu vou descobrir quanto que é A1 mais A4. Só que lembra lá no início, o que eu queria descobrir? Não era A1 mais A4, era A1 mais A4 sobre 2. Mas, bom, se eu sei quanto que é A1 mais A4, eu divido isso por 2 que eu vou achar o que eu quero, que é 1,74. Ok? Uma questãozinha aí que já precisa ter um pouco mais de malícia para resolver ela, tá? Um pouquinho mais de experiência em relação a isso. Porque no primeiro momento parece que eu tenho pouquíssimas informações. Mas com o tempo a gente consegue resolver até questões um pouquinho mais complexas. Não é mesmo? Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Que vocês tenham um excepcional dia. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E deixa eu conseguir desligar. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.